Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o 5º episódio do podcast Harmonização Facial, Ciência, Beleza e Longevidade. Um podcast que a gente faz com apoio da inteligência artificial e que tem a curadoria científica do Dr. Santicler Barbosa Neto, CROSP 39163. Hoje o nosso papo é sobre um tema que está super em alta e é muito importante. As mudanças no rosto que vêm com o emagrecimento rápido por causa das chamadas canetas emagrecedoras. A gente está falando de Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Vamos tentar entender o que pode acontecer no rosto, por que isso acontece e, principalmente, como pensar a estética facial de uma forma mais estratégica nesse cenário. Ok, então vamos começar pelo começo. Esses medicamentos são, sem dúvida, uma revolução para muita gente. Trazem benefícios de saúde incríveis através da perda de peso, mas, ao mesmo tempo, começou a surgir essa conversa sobre um efeito colateral estético, esse tal de rosto de Ozempic. Minha primeira impressão, assim, lendo por alto, foi que era só uma consequência de emagrecer rápido, sabe? Mas os artigos que a gente tem aqui mostram que a história é bem mais profunda, começando pelo mecanismo de ação desses remédios. E tudo gira em torno de uma coisa chamada GLP-1. Exatamente. E entender o GLP-1 é a chave para a gente entender todo o resto. O GLP-1 é o hormônio que nosso corpo já produz, naturalmente. Pensa nele como um sistema de comunicação interno. Quando a gente come, o intestino libera esse hormônio e ele viaja pelo corpo entregando algumas mensagens bem importantes. E que mensagens são essas? Basicamente, são 3 mensagens principais. A primeira vai direto para o cérebro, com o recado: ei, já recebemos comida aqui, pode diminuir a fome. A segunda vai para o pâncreas, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. E a terceira vai para o estômago, falando para ele esvaziar mais devagar. O efeito combinado disso tudo é uma sensação de saciedade muito mais longa, muito mais potente. Ah, O que os medicamentos como o Ozempic fazem é, basicamente, imitar esse hormônio natural, só que de uma forma muito mais duradoura e mais intensa. então é por isso que as pessoas relatam que simplesmente perdem o interesse pela comida. O cérebro está recebendo um sinal constante e amplificado de estamos satisfeitos, não precisa de mais nada. Exato. A pessoa come menos, se sente cheia por mais tempo e, claro, emagrece. E pelo que os estudos mostram, essa perda de peso costuma ser não só significativa, mas muito rápida. E é essa velocidade que parece ser o gatilho para o nosso tema de hoje, né? É o primeiro grande fator, sem a menor dúvida. A velocidade com que o volume corporal muda coloca o corpo, e especialmente a pele, sob um estresse. A pele não foi programada para se adaptar tão depressa. Certo. Então vamos mergulhar no que é de fato essa tal de Ozempic Face. É um termo que nasceu na internet, não é um diagnóstico médico, mas descreve um conjunto bem específico de alterações. Lendo os artigos, o que me saltou aos olhos é que não se trata de uma única coisa, mas sim de uma combinação de problemas que acontecem ao mesmo tempo. O primeiro e mais óbvio é a perda de volume. Sim, e é uma perda de volume em áreas muito estratégicas para a percepção de juventude e de saúde. Os compartimentos de gordura das bochechas, sabe? Aqueles que dão sustentação para o terço médio do rosto, eles simplesmente murcham. Murcham. As têmporas, aquela área na lateral da testa, ficam mais fundas. E a gordura que fica abaixo dos olhos também diminui, o que cria ou aprofunda as olheiras. É como se a estrutura que preenche o rosto fosse esvaziada. E com esse esvaziamento vem o segundo problema, que é a flacidez. A pele, que antes estava esticada sobre essa estrutura de gordura, perde sua sustentação. Mas espera aí, a pele não deveria se retrair e se adaptar naturalmente? Por que a flacidez parece ser tão dramática nesses casos? A pele tem uma capacidade elástica, claro, mas ela tem um limite. Quando a perda de volume acontece ao longo de anos, a pele tem tempo para se remodelar, para se adaptar. Mas quando você perde esse volume em 6, 8 meses, a pele não consegue acompanhar. É como esvaziar uma bexiga cheia muito rápido, sabe? Ela fica toda enrugada. Entendi. Essa flacidez é especialmente notada na linha da mandíbula, formando o famoso jowl, ou bulldog, e também no pescoço. Faz todo sentido. E isso nos leva ao terceiro sinal que os artigos apontam: uma piora geral na qualidade da pele.
Com menos volume e mais flacidez, tudo que já estava ali fica mais evidente. O sulco nasolabial, o bigode chinês, fica muito mais fundo. Muito mais. As linhas de marionete que saem do canto da boca se tornam mais marcadas. As rugas finas parecem se aprofundar. O resultado final é uma aparência que as pessoas descrevem como cansada, abatida, até um pouco esquelética. E o ponto crucial que diferencia isso do envelhecimento natural é, como você mesma mencionou, a velocidade. É a aceleração do processo. Mudanças que levariam uma década para se instalar aparecem em menos de um ano. Mas tem um detalhe ainda mais fascinante que os estudos começam a sugerir. Em alguns casos, não é apenas que o rosto emagreceu junto com o corpo. A perda de gordura facial pode ser desproporcional à perda de gordura corporal. Uau, ok, isso muda tudo. Então não é só uma consequência passiva do emagrecimento geral. Existe a possibilidade de o rosto estar, de alguma forma, emagrecendo mais do que o resto do corpo. Isso nos leva à pergunta central: por que isso acontece? Se não é só a velocidade, o que mais está em jogo? É aí que a ciência fica realmente interessante. Os pesquisadores propõem um modelo multifatorial, uma espécie de tempestade perfeita que atinge o rosto. O primeiro fator a gente já discutiu, a velocidade da perda de peso que supera a capacidade da pele de se retrair. Mas o segundo fator é muito mais específico e surpreendente. Que seria essa ação direta no rosto que você mencionou? Exato. A hipótese é que pode haver uma ação direta do medicamento nas próprias células de gordura da face. E para entender isso, a gente precisa falar de uma proteína chamada cavelina 1 ou CAV1. Vamos usar uma analogia para simplificar. Imagina que cada célula de gordura é uma pequena fábrica. Na parede dessa fábrica existem umas portas de sinalização, que são os receptores onde o GLP-1 se encaixa. Quando o GLP-1 bate na porta, ele envia uma ordem para dentro da fábrica para queimar a gordura que está estocada. Ok, até aí tudo bem. E onde entra essa tal de cavelina 1? A cavelina 1 funciona como gerente dessas portas. É ela que organiza e controla a eficiência com que a ordem de queimar gordura é transmitida para dentro da célula. O que os estudos sugerem é que a atividade desse gerente, da CAV1, pode não ser a mesma em todas as células de gordura do corpo. Espera um pouco, isso é impressionante. Então, você está me dizendo que, dependendo da genética ou de outros fatores de uma pessoa, as células de gordura do rosto dela podem ter um gerente mais ativo, que faz com que elas respondam de forma muito mais intensa ao sinal do medicamento do que, digamos, as células de gordura do abdômen? Essa é exatamente a hipótese científica que explicaria a perda de volume desproporcional que a gente vê em alguns pacientes. Explicaria por que, para uma mesma perda de peso total, uma pessoa pode ter um impacto facial muito maior do que outra. É uma predisposição local, na própria biologia das células da face. Isso explicaria muita coisa. Mas você falou em tempestade perfeita, então imagino que não pare por aí. Qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento são as mudanças sistêmicas, que acontecem no corpo todo como consequência da perda massiva de gordura. O tecido adiposo não é só um depósito de energia, né? Ele é um órgão endócrino, que produz hormônios. Uma redução drástica da gordura corporal pode levar a uma queda indireta nos níveis de estrogênio. E o estrogênio é vital para a pele. Ah, sim. Ele estimula a produção de colágeno, de ácido hialurônico e mantém a pele hidratada. Menos estrogênio significa uma pele mais fina, mais seca, mais frágil. E além da parte hormonal, tem um impacto na estrutura da pele, no colágeno em si, não é? Sim. Em processos de emagrecimento muito rápidos, as próprias fibras de colágeno e elastina, que são como as vigas de sustentação da pele, podem se tornar mais finas e desorganizadas. E para completar o cenário, tem a questão nutricional. Com um apetite tão reduzido, pode ser difícil consumir todos os micronutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, que são essenciais para a pele se reparar e construir novo colágeno. Ok, então vamos juntar as peças. O rosto enfrenta o que um dos artigos chama de um ataque triplo simultâneo.
Primeiro, ele perde volume, o preenchimento de gordura, talvez até de forma desproporcional. Isso. Segundo, ele perde firmeza, porque a pele fica flácida sem tempo para se adaptar. Exato. E terceiro, ele perde qualidade, com menos estímulo hormonal, fibras de colágeno mais fracas e possíveis déficits nutricionais. É a combinação desses 3 golpes que resulta nesse envelhecimento tão acelerado e visível. Não é um problema único, mas 3 problemas interligados acontecendo ao mesmo tempo. E entender isso é fundamental para a próxima etapa da nossa conversa. Exato, porque se o problema é esse ataque triplo, a solução não pode ser simplista. Minha primeira intuição, e imagino que a de muita gente, seria: o rosto esvaziou, então vamos preencher de volta. Mas, com base nessa ciência toda, simplesmente injetar preenchedor para repor o volume parece ser uma abordagem que ignora 2/3 do problema, né? Exatamente. O resultado poderia ser um rosto cheio, mas ainda com aparência flácida e pele de má qualidade. Precisamente. Seria como reformar uma casa com as fundações comprometidas. Você pode até pintar as paredes, mas a estrutura continua fraca. Tratar um paciente que passou por esse processo apenas com preenchedores pode levar a resultados pouco naturais, pesados e que não se sustentam a longo prazo. Você estaria colocando peso em uma pele que já perdeu sua capacidade de sustentação. Então, o que os especialistas e os estudos que a gente analisou propõem como abordagem correta? Fica claro que é necessário um planejamento muito mais estratégico e individualizado. Com certeza. O primeiro passo para o profissional é fazer um diagnóstico preciso, avaliando os 3 pilares separadamente. Onde exatamente foi a perda de volume, qual é o grau de flacidez real da pele e como está a qualidade dessa pele, a textura, a hidratação, o viço. O plano de tratamento tem que ser construído sobre as respostas a essas perguntas. E os artigos são bem claros ao afirmar que os melhores resultados vêm de uma combinação de terapias, o que eles chamam de abordagem multimodal. Qual é a lógica por trás de combinar diferentes tratamentos? A lógica é tratar as causas do problema na ordem correta, construindo o resultado passo a passo. Em muitos casos, a estratégia mais inteligente não é começar pelo volume, mas sim pela fundação, a qualidade e a firmeza da pele. O primeiro objetivo é acordar a biologia da pele, estimular as células a produzirem novo colágeno. E como isso é feito na prática? Isso geralmente envolve tecnologias que entregam energia nas camadas mais profundas da pele, como o ultrassom microfocado e a radiofrequência. Eles geram um aquecimento controlado, que sinaliza para o corpo: precisamos reparar e fortalecer esta área. É um processo que melhora a espessura e a firmeza da pele de dentro para fora. Entendi. Bioestimuladores de colágeno injetáveis também entram nessa primeira fase, para melhorar a qualidade da derme de forma mais ampla. Então, primeiro se fortalece a estrutura, a fundação da pele, e só depois se pensa em devolver o volume perdido? Exatamente. Depois que a pele está mais firme, mais saudável, aí sim entra a reposição de volume, que deve ser feita de forma muito criteriosa. Seja com preenchedores de ácido hialurônico ou com enxerto de gordura do próprio paciente, o objetivo não é inflar o rosto, mas sim devolver volume em pontos de sustentação estratégicos para restaurar a arquitetura facial de uma forma natural. É um trabalho de escultura, não de enchimento. Um ponto que me chamou muito a atenção nos materiais é a ênfase na importância do acompanhamento estético acontecer durante o processo de emagrecimento, e não apenas esperar o problema se instalar para depois tentar corrigir. Isso parece uma grande mudança de paradigma. É a maior mudança de todas. A abordagem ideal é a preventiva e gerencial. Se um paciente decide iniciar o uso desses medicamentos e tem a perda de peso como objetivo, o cenário ideal é que ele procure um profissional de estética facial nesse mesmo momento. Não para fazer grandes intervenções, mas para criar um plano de voo. E o que esse plano de voo incluiria? Incluiria orientações sobre nutrição para a pele, o início precoce de estímulos de colágeno para minimizar a flacidez futura e um planejamento para repor o volume de forma gradual à medida que ele for sendo perdido. Dessa forma, a pessoa atinge seu objetivo de saúde, que é o emagrecimento,
sem o choque de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Faz sentido. O objetivo é gerenciar as mudanças para que a transição seja suave, preservando a identidade e a estrutura facial no caminho. É emagrecer com saúde, no corpo e no rosto. Agora, para fechar, vamos amarrar as ideias principais deste episódio. Os estudos mostram que, em parte dos pacientes, o emagrecimento rápido com GLP-1 pode trazer perda de volume facial, flacidez e piora de qualidade da pele ao mesmo tempo. Isso ajuda a explicar por que a face pode envelhecer de forma acelerada em alguns casos. E a mensagem prática é simples. Esse paciente não deve ser tratado apenas com preenchedores, nem com a lógica automática de começar por bioestimuladores. O caminho correto é compreender o caso, entender o ritmo do emagrecimento, mapear onde houve perda de volume, qual o grau de flacidez e como está a pele. A partir disso, construir um planejamento estratégico individual, combinando recursos na ordem certa para cada face. Quando existe planejamento, o paciente emagrece com saúde e mantém identidade e naturalidade facial. Não existe um protocolo único para todo mundo. No próximo domingo, às 20 horas, no 6º episódio, vamos falar sobre as abordagens terapêuticas multimodais para prevenção e tratamento do envelhecimento facial em pacientes que usam as canetas emagrecedoras. Vamos entrar no passo a passo clínico para preservar estrutura, naturalidade e harmonia facial durante e após o emagrecimento.